Você falou que foi nessa palestra, você já era formado em publicidade, você estava trabalhando na área? Eu formei em PP em 2013. Aí eu Certo. trabalhei com marketing esportivo 13, 14. Aí acabou a Copa do Mundo, eu trabalhei, eu era designer. Então eu trabalhava criando identidade visual de eventos e propostas de patrocínio nessa empresa, e por um tempo a gente era a empresa de marketing do América, era terceirizado em marketing do América. E aí trabalhei Copa das Confederações e Copa do Mundo, atendendo a Coca aqui em BH, fazendo a casa da Coca e algumas ações que a Coca teve pela cidade. Acabando a Copa, eu sentia que, tipo assim, ali na empresa, como eu era designer, eu não tinha muito para onde ir, porque a empresa era pequena, tipo, só tinha eu de designer, entendeu? Certo. E aí eu fui morar fora. Eu larguei tudo e fui morar fora. E aí, morando fora, eu tinha uma máquina que eu tinha comprado na época de faculdade. Aí cheguei lá, eu não falava a língua, não conhecia ninguém, porque para economizar, eu fui sem agência, tá ligado? Tipo assim, eu pedi Certo. orçamento nas agências, olhava as escolas que elas indicavam e fazia contato direto com as escolas. Entendi. Então eu fui sem agência, então eu não conhecia ninguém, não tinha um suporte assim. E aí comecei a fotografar pela rua, mano. Aí quando eu voltei, eu tava gostando muito de fotografar. E aí tinha um amigo meu que era fotógrafo de moda. E eu fui trabalhar de assistente dele quando eu voltei. Eu voltei em 2015. Aí trabalhei de assistente dele, mas eu não fotografava, véio. Tipo assim, só montava luz, pintava estúdio. Tipo Daniel San mesmo, tá ligado? Assim, aprendendo Aham. pelas montagens, assim. Puta, pintei muita coisa, mano. Pintava muito, porque moda, o mesmo tapume lá que vai usar, usava para 30 ensaios diferentes, cada um numa cor e tudo mais. Então, tipo, Exatamente. ele concentrava muito para trampar, então ele não conseguia muito me explicar. Só que, cara, cada luz que eu montava, eu comecei a entender mais de luz, entendeu? E aí, aos poucos, eu fui começando a entender de fotografia também pela observação. Que eu acho que observação é um dos métodos de ensino, de aprendizado mais fera que está tendo, assim. É uma oportunidade muito única. Você não precisa ficar perguntando. Eu até perguntava, mas aí depois de um tempo eu entendi que não ia funcionar, então eu parei, porque eu parava de perguntar, eu saía de lá. Isso que você E falou aí comecei a observar muito, 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 muito. Então, e aí. Só que eu fui chamado para trabalhar nas Olimpíadas, né? Aí eu tive que largar também, depois larguei a fotografia, depois eu voltei para fotografia. Sim. Mas essa bagagem que você teve do dia a dia, do aprendizado, formou muito o Pedro Vale hoje, que tem o olhar para fazer todos os cliques que você faz, certo? Mas, tanto que eu sou um cara muito retratista, né, velho? Mesmo estando no futebol, você entra no meu Instagram, eu prezo muito retrato, coisa que é uma coisa que eu trouxe da moda para o meu olhar. Uhum. E para quem está começando, como você quis mudar o rumo assim, né, da sua carreira e criou uma carreira nova, né? Então, antigamente, para a gente falar dessa molecada hoje em dia, antigamente você escolhia uma profissão e ia até o final da vida com ela. E essa tendência mudou, né? Então o Pedro é um exemplo disso, eu sou outro exemplo também, que a gente muda. E às vezes quem está nos ouvindo não sabe que passo dá para mudar de carreira? Ah, não tenho dinheiro para investir em curso. Ah, eu não tenho dinheiro, não tenho tempo para fazer. Vou dar um exemplo. Como o Pedro deu aí, no caso dele, que ele foi atrás e estava lá pintando parede e aprendendo ao mesmo tempo. Um exemplo é o podcast que eu edito, do Extraordinário Mundo de Futebol, que o Pedro veio e perguntou, você edita podcast? Falei, sim, eu já estava editando. Mas quando eu ouvi o conteúdo que eles estavam produzindo, eu falei, cara, isso é riquíssimo. Então, ao tempo que eu edito, eu também estudo, entendeu? E eu vou aprendendo enquanto a gente vai fazendo. E eu fiz muito isso também, de ir gravar, de editar, aprendendo, né? Enquanto nessa fase. Então, se você não tem dinheiro ou não tem tempo, cara, mete a cara que se você quer mesmo, você aprende, né? E você acha que